Já imaginou ganhar 8% acima da inflação e garantido pelo governo? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora com o Tesouro Direto. Pela primeira vez na história, o Tesouro IPCA 2029 está pagando 8% ao ano além da inflação. Isso aconteceu depois da aprovação de uma medida do governo que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. O grande problema é, se o governo paga tão caro para captar dinheiro, porque alguma coisa errada não tá certa, né? Então nesse vídeo eu vou te explicar por que o Tesouro Direto tá pagando tanto e também os riscos que ninguém comenta e que você precisa entender antes de investir. Então fica até o final, você vai descobrir se essa é realmente a melhor oportunidade da década ou uma armadilha. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta! Semana passada saiu a notícia que muita gente estava doida para ouvir. A Câmara aprovou o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Na verdade, esse projeto ainda tem que passar pelo Senado. Mas pensa no quanto que essa mudança vai beneficiar o trabalhador, né? As pessoas vão ter mais dinheiro para pagar a conta e quem sabe até investir. Por que não, Bruno? Tô deixando a gente sonhar. Verdade, né? Pelo menos é isso que o educador financeiro que vos fala espera que aconteça, né? Isso prova que na prática, já que se tirar imposto o pessoal gasta mais e estimula a economia, significa que o imposto ferra a vida de todo mundo. Sim ou claro? Sim, com certeza. Mas tem um detalhe, ó, essa medida tem um custo fiscal alta. Funciona assim, ó, quando o governo abre mão de receber uma certa quantidade de impostos, isso vai gerar um desequilíbrio entre receitas e despesas que você sabe não vão ser cortadas, né, as despesas. Não, gasto, né? Exato. Segundo a CNN Brasil, a medida vai gerar uma renúncia fiscal de 25,8 bilhões de reais por ano. Na verdade, não tem um consenso aí sobre o tamanho dessa renúncia. A Agência Brasil fala em 27 bi e tem economistas estimando que esse número pode chegar a 45 bilhões, dependendo de como a regra vai ser aplicada. E não é só a União que vai perder a arrecadação, não. Tem a associação estimando que municípios e estados vão deixar de receber entre 9 e 12 bilhões de reais por ano por causa dessa mudança. O governo, claro, diz que vai compensar essa perda, não pelo lado dos custos, a gente já falou. A proposta é aumentar a taxação sobre as rendas mais altas, fazendo com que os super ricos paguem uma alíquota de IR, né, de no mínimo 10%. Veja bem, ó, olha o que está acontecendo. O governo criou a inflação, ele não corrige a tabela e quando ele resolve mexer nela e sair, ir pra galera, né, Bruno, comemorando, Sim. ele põe os outros para pagar. Não é genial demais? Ótimo, então, ano eleitoral, né? Exatamente. E olha que existem dúvidas sobre se essa arrecadação aí vai dar conta do recado, viu? Porque o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, criticou o plano, dizendo que essa compensação é insuficiente. E segundo eles, o aumento de impostos sobre os tais super ricos não cobre totalmente o buraco deixado pela isenção. E é justamente essa incerteza que está preocupando o mercado, porque quando existe um risco fiscal, ou seja, quando há dúvidas sobre a capacidade do governo de equilibrar as contas, os investidores exigem juros maiores para emprestar dinheiro para o governo. É mais ou menos o que acontece com a gente na vida da pessoa física, né? Ao menor sinal que a gente vai ter problema financeiro, o que o banco faz? Sobe tudo. Aumenta os juros, cobra mais de você. Perfeito. E aí, meu amigo, o recado foi imediato. O Tesouro IPCA 2029 passou a pagar 8% ao ano além da inflação. É a maior taxa real da história. Considerando que a média histórica desses títulos aí é de 4,5% ao ano, a gente pode ver logo que a taxa que está sendo oferecida é surreal. Nem nos tempos, Brunão, da incerteza do governo Dilma, essa taxa chegou tão alto. Que beleza, parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Ou seja, o governo brasileiro está tendo que pagar juros altíssimos para atrair investidores justamente porque o mercado está desconfiado ali da saúde fiscal do país. Tudo isso é mais um capítulo daquela velha história do déficit fiscal, sabe? A gente vê com ainda mais clareza o quanto que é absurda a situação fiscal do governo quando a gente olha o quanto de dinheiro que ele arrecada no ano. Sabe quanto? Já vou te mostrar aí como é que tá no painel do impostômetro no dia que a gente está gravando esse vídeo, mas preciso te falar que nem só de renda fixa vivem as oportunidades aqui no mercado brasileiro. A gente tem falado bastante disso aqui, né, Bruno? Tem sim. Tem muita coisa boa acontecendo também na Bolsa, na renda
variável. E para analisar as ações da minha carteira, eu utilizo sempre o Investing Pro, que é uma plataforma onde você consegue ver aí os indicadores das empresas e também entender como é que está a saúde financeira delas. Mas o mais legal, na minha opinião, né, são as carteiras. E uma delas é a das melhores ações brasileiras, que está com um desempenho de 600% acima do Ibov em um backtest aí de 10 anos. Tem muitas outras carteiras, cada uma para te ajudar num objetivo diferente. E o investimento que você faz assinando o Investing Pro, você pode muito bem recuperar no retorno que você tem depois com as ações que você escolhe. E o melhor, só para quem é inscrito aqui no nosso canal, desconto de 15% usando o nosso link que está aqui no primeiro comentário. Não perde a oportunidade, meu amigo. Tá na hora de você começar a escolher as ações direito para você ser um bom investidor, analisando tudo com muito cuidado, né? Com uma estratégia bem pensada. Link na descrição, no primeiro comentário, aproveita, tá bom? Agora olha isso aqui, ó. De acordo com o Impostômetro, o governo tem uma arrecadação trilionária, praticamente 3 trilhões de reais, e o ano ainda nem acabou, hein? Eu acho que eles tiveram que aumentar a placa lá. Aumentar a placa, é colocar mais zero. Igual faziam com Cruzeiro Real, essas coisas, né? Exato. E mesmo assim, ele não consegue fechar as contas no azul. Isso gera preocupação, que faz os juros dos títulos públicos subirem e também faz o investidor estrangeiro desanimar de investir aqui, né? Por isso mesmo que ele cobra mais juros para se animar nessa aventura, que é colocar a grana aqui. A realidade é que o governo é um cara que ganha muito dinheiro, mas não administra bem o que ganha. Se você acha que o seu score ou do seu cunhado aí tá ruim lá no Serasa, fica tranquilo que você não sabe como é que tá o score do governo nesses tempos aí. É aquele cara que vai ganhando promoção E vai aumentando. Vai aumentando o padrão. É isso aí, só que a diferença é que nos impostos tem uma hora que o parasita mata o hospedeiro, né? Verdade. Eu mencionei agora há pouco a incerteza lá da época da Dilma, né? Em 2016, durante o processo de impeachment, teve um Tesouro IPCA que chegou a pagar 7,8% além da inflação. Outro belo recorde que o Brasil teve, se é que a gente pode dizer isso, né? Foi em 2022 com a PEC dos benefícios, que instituiu estado de emergência no país e permitiu a ampliação e a criação de programas sociais e benefícios para a população. Resumindo, permitiu que se imprimisse dinheiro como se ninguém estivesse olhando. Exatamente isso. E hoje as taxas dos títulos públicos voltaram nos maiores níveis desde 2016, como a gente falou. Bom, mas tudo isso tem um lado negativo e preocupante, mas também é sim uma oportunidade para quem quer fazer uma limonada com esse limão. Imagina só, ó, com esse Tesouro IPCA de 8% aí, o governo vai te repor a inflação e pagar 8% além disso, que é fantástico. Se a média histórica de 4,5% já é legalzinha, 8% então nem se fala, hein? Mas presta atenção que você também pode quebrar a cara com esse título. Presta muita atenção no que eu vou te explicar agora para não ter arrependimento depois. Um mero fato da rentabilidade estar lá no alto não quer dizer automaticamente que esse investimento vale a pena para você. Na verdade, vai depender. Do ponto de vista do investidor de longo prazo, esse sim é um momento histórico, a gente pode dizer. Não é sempre que isso acontece, né? Com os 8% de hoje, você quase dobra o juro real médio dos últimos anos. Para quem investe pensando na aposentadoria, ou juntar dinheiro para os filhos, por exemplo, ou fazer qualquer reserva de longo prazo, esse é o tipo de taxa que você consegue travar ali uma vez a cada década. Entretanto, aqui tem um grande porém, né? Esse rendimento não é exatamente um dinheiro fácil. Se comprar esse título e decidir vender, ou se você precisar vender antes do vencimento, aí você pode ter prejuízo. Isso acontece porque se as taxas continuarem subindo, o valor do seu título vai cair no mercado e essa é a chamada marcação a mercado. Na verdade, ela nem sempre é ruim, tá? Às vezes ela é boa. Se os juros caírem, você vai ter em mãos um título, concorda, que vai valer mais do que os da prateleira? E aí sim você pode vender, você pode ganhar uma bela grana antecipada. Mas a gente está falando aqui de possibilidades, né? Se você não é muito fã de correr risco, é importante sim você ver o Tesouro IPCA como investimento de longo prazo, que justamente é exatamente o que ele é. E é um investimento bom para quem planeja esperar até o vencimento e quer proteger o poder de compra no longo prazo. Tem outro ponto importante aqui, ó, que gera muitas dúvidas, Bruno. De vez em quando as pessoas vêm falar. Vamos lá. Nos títulos públicos, o risco de crédito é o risco do governo dar o calote, né, Bruno? Sim. Esse é o risco soberano, mas será que isso significa que pode acontecer do governo não decidir te pagar?
Ou pior, né, o cara que tem dinheiro no banco fala, eu não vou colocar meu dinheiro para financiar o governo. E o banco pega o dinheiro do cara e aplica em títulos públicos. Né? E pagando menos para a pessoa, evidentemente, porque o banco precisa ganhar também. Até pior, né? Então, para resumir a resposta, não, tá? O governo não vai te dar calote. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Afinal, é o próprio governo que emite a moeda. Quando falta dinheiro, ele faz mais, né? Nem que seja para desencadear a inflação depois, ele tem que dar um jeito de pagar. E eu tô falando isso porque ainda tem gente que tem esse medo, né, de investir em títulos públicos e achar que em algum momento o governo pode não pagar. Então aquela coisa, ou você coloca o seu dinheiro direto em títulos públicos e ganha mais com isso, ou você deixa no banco e deixa o banco aplicar nos títulos públicos no seu nome. Ou seja, de um jeito ou de outro, tá todo mundo exposto ao tal risco soberano. Aliás, quem dera fosse esse o nosso único problema, né não? Outra coisa que o pessoal fala bastante é quem viveu a época do Collor nunca investiria num negócio desse. Bom, não é por causa do confisco do Collor que as pessoas deviam ter medo do Tesouro Direto, não. Naquela época, o que o governo fez foi bloquear o acesso ao dinheiro por um tempo, num momento de maluquice, de desespero, com inflação fora do controle e o sistema bancário em colapso. Hoje é totalmente diferente, tá? Os títulos do Tesouro ficam no seu nome, lá na B3, e não dentro de um banco. E um confisco assim seria praticamente impossível porque ele travaria todo o sistema financeiro, acabaria com a confiança na moeda e quebraria o país de vez. É o tipo de medida que nenhum governo em sã consciência tomaria. Mesmo em países que já deram calote, né? Como o pessoal fala, a Argentina já deu calote. Foi em 2001 e o problema foi com títulos em dólar, que é uma moeda que eles não podem emitir. O Brasil, por outro lado, emite esses títulos aí em reais e desde o Plano Real nunca deixou de pagar e nem vai deixar. Por isso que o Tesouro Direto continua sendo o investimento mais seguro dentro do nosso país. Mais do que seu banco, mais que a poupança, essas coisas todas. Mas o ponto aqui é, se você quer mesmo aproveitar esse momento, faz isso com planejamento, tá? Com disciplina, com visão de longo prazo, não porque tá na moda, né? Mas porque você tá entendendo o que tá por trás aí desses 8%. E conta nos comentários, você vai mesmo aproveitar para investir no Tesouro IPCA e descolar esses 8%? Comenta também aquela frase espetacular que o Bruno fala para provar que você ficou até o fim. Sei lá, comenta a Dona Florinda? Ela que manja de tesouro. Não. Tá bom, vai. Você tá certo. Mano, Dona Florinda aqui, a contragosto. É o que saiu hoje, gente. Desculpa, perdão. Valeu, tudo de bom. Tchau.